É isso aí. Chegamos ao final de mais um ano. Hoje é o último domingo de 2019. Eu tenho visto muita gente postar na internet que o ano de 2019 foi terrível. Até uma imagem do Rock Balboa, todo personagem do Rock, né? Todo danificado a imagem dele depois de uma luta do Rock, não sei qual Rock, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, tem tantos Rocks, né? Dizendo assim, acabou 2019. E agora está chegando 2020. Juntamente com isso, veio uma expectativa que, não, 2020 vai ser melhor. 2020, e vem aquelas frases muito usadas na internet, né? Que 2020 venha com alegria, que 2020 venha com paz, que 2020 venha com amor. Essa é uma ideia que a gente coloca vida no ano que está chegando. Se chama antropomorfismo, quando você coloca a vida num ser inanimado. É como se 2020 fosse um garçom e chegasse para a gente e nos serviço. Ó, o que você está procurando é paz, o que você está procurando é amor, o que você está procurando é alegria, está aqui. Eu sou 2020, eu vim te servir. E tem essa expectativa, tem essa esperança. Não, 2020 vai ser melhor, 2020 as coisas vão ser diferentes. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como que as coisas serão diferentes se a máquina é a mesma? Se a gente tende a fazer as mesmas coisas, a gente espera um ano diferente fazendo as mesmas coisas. Dos 9 quilos que eu queria perder em 2019, só falta 14 para chegar à meta que eu tinha. Aí chega 2020 e fala, não, esse ano vai ser diferente. O que eu faço no dia 1º? Como igual um porco de corda, né? E aí eu espero que o ano seja diferente. O primeiro dia do ano eu já coloco o pé na jaca, como diz a expressão popular. O Eber está aqui, pode dar como exemplo. Eu vou para Porto Ferreira toda vez, não supor, todo dia. Mas dessa vez eu acho que eu vou diferente, vou mais rápido, com o mesmo carro. É a mesma máquina, é o mesmo motor. Como que a gente vai ter essa expectativa? Aí começam as superstições. Pelo amor de Deus, se você quer paz, use branco na vida do ano. Você quer amor, use vermelho. Dinheiro, use amarelo. Eu vou usar um arco-íris, que é para acertar tudo. Não erra. Usa todas as cores possíveis, né? Aí, o quê? Xadrez com bolinha, pronto, acerta tudo, né? Aí vem as outras coisas. Arroz com lentilha. Você sai do Natal de arroz com uva passa e entra no Ano Novo com arroz com lentilha. Não vai ser bom ano. Você vai comer arroz com lentilha. A minha avó tinha a crença de que se a primeira coisa que você comesse no Ano Novo fosse um pedaço de peixe, você se tornava mais inteligente. Você dá para ver, dá para olhar para a minha vida que não funcionou. Porque era um tal de comer peixe. Passou meia-noite, para tudo. Serve o peixe, todo mundo pega um pedaço. Eu comi esse peixe várias vezes, mas não resolveu. Você pode ver, você é testemunha que não adiantou muito. Então assim, aí começam as cicatrizes. Se você estiver na praia, pula 7 ondinhas. Alguém falou junto comigo que ele já fez isso, né? Deus revelando que o pecado das pessoas, né? Pula 7 ondinhas. Se vai começar o ano bem, não sei, mas a probabilidade de ter cãibra, né? Começa o ano com cãibra. Eu sei que eu já ouvi falar de lentilha na carteira. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sei que começam essas superstições do que fazer, como fazer. Você começa o ano direito. Eu já vi gente falar assim, quando dá o ano direito, a primeira coisa que eu faço é dar um passo com o pé direito. Porque daí vai começar o ano direito. Olha, a gente vai caminhar um pouquinho nessa série de mensagens chamado Ano 2.0. É o conceito muito tecnológico esse do upgrade. Hoje em dia toda a tecnologia vai tendo um upgrade e o número vai subindo. Você tem no seu celular, ele é Android, ele é iOS, ele é Windows Phone, ele vai atualizando, então a atualização dele é 1.0, 1.5, 1.8, 2.0. O conceito do ano 2.0 é o conceito do ano que nós teremos esse upgrade. Mas
esse upgrade não vai ser visto através das habilidades que nós temos. Nós iremos caminhar aqui hoje e durante o mês de janeiro todinho, olhando alguns personagens bíblicos que viveram esse upgrade apesar das limitações, apesar das fraquezas, apesar de continuarem sendo as mesmas pessoas, mas Deus fez delas e Deus fez nelas esse upgrade. A gente vai começar a entender que não é pela nossa própria força, porque, vamos ser sinceros, eu sou ansioso. Adianta eu falar assim, não, 2020 eu não serei ansioso. Gente, hoje a gente está inaugurando esse painel aqui embaixo. Eu não dormi essa noite pensando como que seria essa inauguração do painel. Eu sou ansioso. Eu acordei 4 horas da manhã e fiquei pensando, como será que vai ser o pessoal olhando esse painel? Eu sou ansioso. Aí eu estou achando que não, porque dia 1º de janeiro de 2020 essa ansiedade vai sair. Não vai. Chega dia 1º de janeiro, você promete uma coisa para mim, eu vou ficar no seu pé até dia 31 de dezembro até você cumprir. Não vai sair essa ansiedade. Eu vou continuar roendo unha. Então, a gente vai conversar aqui durante esses domingos sobre aquilo que Deus pode fazer, apesar das nossas limitações, para que nós tenhamos um ano 2.0, para que tenhamos sim um ano diferenciado, não dependendo das 7 ondinhas, da roupa branca ou da lentilha, mas dependendo de um Deus que é capaz. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, para que venhamos ler do versículo 12 até o versículo 30. Juízes 3, do verso 12 até o verso 30. Você pode ligar seu celular se você quiser, o smartphone, o tablet, porém a gente vai projetar o texto também. Diz o seguinte a palavra do Senhor: depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel, tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento, amarrou o punhal debaixo da roupa ao lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra perto de Gilgal e disse ao rei: ó rei, tem informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão no terraço. Eude chegou perto dele e disse: tem um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu, porque Eude não tirou da barriga do rei. A ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram. O rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram
o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o Rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Vamos lá. O livro de Juízes, como já foi até dito na liturgia, o último versículo do último capítulo do livro de Juízes resume o livro de Juízes. O último versículo do último capítulo diz o seguinte: naquela terra não havia governantes, não havia uma liderança, não havia um rei. Então o povo fazia o que queria, fazia o que dava na teia deles. Então o livro de Juízes é um livro bem cíclico, é uma história que vai e volta, é uma história que fica girando em círculos. Você vai ler o livro de Juízes do começo ao fim, você vai ver o seguinte: olha, o povo do Senhor pecou contra o Senhor, fez aquilo que desagrada o Senhor. Deus vai e levanta uma outra nação para castigar o povo de Israel. O povo de Israel, no meio do castigo, se arrepende, começa a clamar ao Senhor. Deus levanta um homem que é conhecido como juízes, e esses juízes são levantados por Deus como para trazer o povo novamente para perto do Senhor, apontar o erro do povo, para que o povo se arrependa e volte para o Senhor. Esse juiz lidera e governa o povo, trazendo o povo sempre, lembrando sempre o povo de estar próximo ao Senhor. Passa um tempo, esse personagem morre, o povo volta a pecar, volta a chatear o Senhor, volta a se afastar da presença do Senhor. Deus levanta outra nação, e a história vai andando nesse caminho. Se você quer ver algumas atrocidades, leia o livro de Juízes. Se você quer ver o quanto nós somos fracos, falhos e pecadores, o quanto a gente tem a capacidade de desagradar o Senhor, leia o livro de Juízes. No capítulo 3 do livro de Juízes, mostra pelo menos 3 juízes que Deus levanta por essa circunstância, porque o povo peca, se afasta do Senhor, Deus desce o castigo para o povo, e aí o povo então pede o clamor ao Senhor, e Deus vai levantando juízes. No texto que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 30, conta a história de Eude. O povo tinha acabado de ficar 8 anos sofrendo. Deus libertou o povo voltou para perto do Senhor. O líder que tinha libertado o povo morreu, o povo voltou a pecar. Então Deus levanta a nação moabita para castigar o povo de Israel. E agora o castigo não dura 8, mas vai durar 18 anos. Nesse meio tempo, o povo de Israel começa a clamar ao Senhor, pedindo liberdade, pedindo que Deus tenha misericórdia e compaixão deles. E aí Deus levanta Eude. Quem é Eude? Alguém aqui já tinha ouvido falar desse cara? Um nome bom para você talvez colocar no seu filho? Não sei. Quem é Eude? O texto bíblico vai apresentar ele de forma interessante. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Foi Eude. Olha as características desse cara: filho de Gera. Vamos lá. Prova de vestibular de seminário de cristão. Quem é Gera? Que outro momento que ele aparece na Bíblia? E eu não sei. Esse cara não aparece depois da Bíblia. A gente vive num contexto onde famílias são importantes, não como era naquela época. Naquela época tinha um peso muito maior do que tem hoje em dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Carla, e ela é de uma cidade chamada Barra Bonita, onde tem 35 mil habitantes. Acho que nem tem isso, tem um pouquinho menos, acho, né? Deve ter 30 mil habitantes, olha lá, né? Aí, a Carla fazia, quando a gente começou a namorar, mais de 7 anos, ela era enfermeira-chefe no hospital. Ou seja, enfermeira-chefe no hospital de 30 e poucos mil habitantes, conhecia a cidade toda. Os pais dela, o pai da Carla, mais de 20 anos comerciante na cidade. Aí a Carla me apresentava: pô, esse aqui é o Rafael, meu namorado, né? Aí o pessoal falava assim: tá namorando a filha do seu Aiello, hein? Quem você é? Eu, Rafael de Oliveira. O pessoal: de que família? Eu falo: não sou daqui, pessoal. Aí eu olhava para a Carla assim: tá namorando um desconhecido, porque não é da cidade, não tem nome famoso, ninguém conhece ele. Quem é esse cara? Aí eu falo assim: sou de Santa Bárbara do Oeste. O pessoal: piorou, não conhecia. Hoje tem importância familiar, mas naquela época, dizer quem era o seu pai, dizer de que geração você era, de extrema importância. Vai dizer assim: olha, Eude é filho de Gera. Não significa nada. Eude era da tribo de Benjamim.
Qual notoriedade tem a tribo de Benjamim para o povo de Israel? Se você continuar lendo o livro de Juízes, daqui a pouquinho a tribo de Benjamim vai ser dizimada, vai quase acabar. Tem dois personagens talvez que se destacam na tribo de Benjamim: o próprio Saul, primeiro rei de Israel, e no Novo Testamento um cara conhecido como apóstolo Paulo. Ele é da tribo de Benjamim, descendente da tribo de Benjamim. Fora isso, naquela época, a tribo que você via significava assim, o poder que você tinha, a origem que você tinha. Eu me lembro quando a gente chegou aqui no Pirassununga em 2012, e o pessoal perguntava assim: de onde vocês são? Aí a gente falava assim: ah, nós viemos da Barra. Tinha um pessoal que achava que era da Barra da Tijuca, e ficava assim: eu não vou falar que é a Sinara, porque eu não perguntei se eu podia falar que é ela, mas quando ela descobriu que era da Barra Bonita, vai ficar tão frustrada, achava que era da Barra da Tijuca, né? Mas não é, né? Porque da onde você vem, né, falava muito sobre você. Ou seja, esse cara é filho de Gera, da tribo de Benjamim. Ou seja, esse cara não era nada vindo de lugar nenhum. E tem mais um detalhe: vai dizer que ele era canhoto. Vocês prestaram atenção na oração do pastor João? Quando ele estava orando pelas pessoas que estavam professando a fé e batizando, ele disse assim na oração: que essa igreja, quando eles precisarem, estenda a sua destra. A cultura de Israel, a cultura judaica, tinha um conceito impressionante da destra. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Deus governa o mundo com sua destra poderosa. O Apocalipse vai dizer que o livro da história da humanidade está na destra de Deus. É o conceito de controle. Eu não sei se você é canhoto, mas naquela época, se você fosse canhoto, era um problema. Eles iam olhar para você com maus olhos, como se você tivesse um defeito, como se Deus não te abençoasse. O problema que Eude, canhoto, na linguagem original hebraica, é essa palavrinha bonita aí, que transliterado é íter, que é uma expressão idiomática de alguém que tem uma certa restrição na mão direita. Ele não era simplesmente canhoto, ele era alguém que tinha a mão direita com alguma restrição, tinha um certo problema na mão direita. A Bíblia não descreve exatamente o que, mas para resumir, quem é Eude? Ele é um quase nada cheio de defeitos. Ninguém esperava nada de Eude. Como que Deus ia chamar um cara desse para ser o libertador do povo de Israel? Como que Deus ia chamar um cara que é filho de Gera, da tribo de Benjamim, que é canhoto porque tem um problema na mão direita? Esse é o cara que, se você tivesse uma filha, você ia dizer assim: esse cara não serve para casar com minha filha. Não, eu quero alguém que possa dar um futuro melhor. Não um Zé qualquer nesse daí. Eu não entrego minha filha na mão desse cara. Esse é Eude, o cara usado por Deus para libertar o povo dele. É interessante como Deus faz as coisas, como Deus tem uma forma assim única de trabalhar, como Deus tem uma forma ímpar e só dele, que foge um pouco daquilo que a gente entende como cronograma natural das coisas, como a gente entende como a ordem natural das coisas caminharem. Deus chama esse cara, um quase nada, de coisa nenhuma, cheio de defeitos, para fazer a obra dele. Esse cara, então, obedece a Deus, cumpre a vontade de Deus, e aí ele tem um upgrade na vida dele. Ele passa a ser então um cara que vai viver um momento da sua vida, um momento 2.0 da sua história. Olha o ápice da história dele. Ele vai então pagar impostos ao rei de Moabe, e aí ele chega, então ele tenta ficar sozinho com o rei de Moabe, e ele consegue então essa chance de ficar sozinho com Eglon, esse rei gordo. E é interessante porque a Bíblia usa alguns trocadilhos para chamar a nossa atenção, porque o começo do texto vai dizer que Deus fortaleceu o rei de Moabe. Depois vai aparecer uma característica pejorativa dele, um rei que vai ter essa dificuldade por ser até um pouquinho de bullying comigo esse texto aí, mas tudo bem. E aí o texto continua. Eude, quando ele vai na presença do rei, lógico, tem muita gente observando ele, mas qualquer soldado naquela época, com a destreza na mão direita para o combate,
ele usava a espada na perna esquerda, para desembanhar a espada e estar pronto para a batalha. Por isso que o texto dá essa ênfase, que então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e enterrou na barriga de Edom. Porque os homens olharam para aquele Eude e falaram assim: não, um cara com uma mão dessa, só com a destreza da mão esquerda, ele não vai ser um perigo para o rei. Então, assim, não tem problema nenhum deixar o rei sozinho com esse cara. Dá uma olhada na perna esquerda dele. Ele está sem espada. Todo mundo carregaria a espada na perna esquerda. Ele está sem espada. A mão direita dele não tem destreza nenhuma. Pode deixar ele sozinho com ele. Não vai ter problema nenhum deixar os dois sozinhos. E nesse momento, onde os homens olham a limitação dele, e a limitação dele chama a atenção, esse homem, na verdade, ele está nada mais, nada menos do que obedecendo à vontade de Deus. O rei está sentado na sua sala de verão, no terraço, e Eude chega perto dele e fala: eu tenho um recado de Deus para o Senhor. Cumprindo a vontade de Deus. Para os homens, ele é canhoto. Para Deus, ele é um homem direito para fazer a obra dele. Deus, ele não tem uma forma muito convencional de trabalhar, não. Ele vai pegar um cara que ninguém bota fé nele e vai colocar esse cara para fazer a obra dele. Deus, ele não tem um jeito muito ortodoxo de trabalhar. Se você parar para prestar atenção na Bíblia, Deus, ele quebra alguns padrões constantemente quando ele vai trabalhar, quando ele vai fazer a obra dele. Padrões que ele mesmo estabeleceu. No Antigo Testamento você vê Deus falando assim: quem vai receber a bênção é sempre o primogênito. Você pega Deus, ele nunca usa um primogênito para fazer a obra dele. Deus usa alguns homens para o trabalho dele, ele chama Moisés. Características de Moisés: caçula, o que mais Moisés? Gado, assassino, ocultou cadáver. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente ouve falar de Davi, o que vem na nossa cabeça? Adultério, assassinato. Paulo, o maior escritor da Bíblia, quantos assassinatos tem na ficha dele? Não perde as contas. Deus não tem uma forma muito ortodoxa de trabalhar. Para olhar nas nossas vidas. Talvez nós tenhamos um ano de 2019 bem difícil, mas a gente não pode reparar a mão de Deus trabalhando nas nossas vidas de forma nada convencional. Eu já ouvi casais dando testemunho que o casamento deles foram restaurados e melhoraram infinitamente mais, e Deus fez isso quase derrubando o casamento no abismo, para que ele fosse restaurado e finalmente andasse na vontade do Senhor. Eude, canhoto para os outros, mas um homem direito para fazer a vontade de Deus. Nada convencional. Todo mundo olhava para ele e falava assim: não, pode deixar ele sozinho. E se a gente parar para prestar atenção no texto, esse texto é cheio de detalhes, onde mostra esse Deus operando milagres de forma extremamente maravilhosa. Porque depois que o Eude faz isso, ele volta e convoca o povo a ir para a batalha. E é interessante que o texto, quando ele vai definir como foi a batalha, ele vai dizer o seguinte: na batalha eles mataram mais ou menos 10 mil soldados. E a gente olha para essa frase e salta aos nossos olhos essa informação, que na batalha foram mortos 10 mil soldados. Mas o que esse texto quer mostrar para a gente, na verdade, é que os soldados que foram mortos, eles são soldados moabitas. Eude era o quê? Um homem sem destreza nenhuma, que não tinha mão direita para a batalha, não era contado entre os que poderiam guerrear, mas através de Eude, ele mata mais ou menos 10 mil soldados, com a característica que eles eram todos fortes e valentes, e nenhum escapou, e eles eram moabitas. Tudo isso para concluir que eles realmente estavam seguindo a vontade do Senhor, realmente para mostrar que era Deus que estava dando a vitória para eles naquela batalha. O que significa esses caras serem soldados moabitas? Os moabitas, eles eram meio parentes do povo de Israel, uma geração próxima uma da outra. Acontece que a geração de Israel, logo que foi formada, ela vai para o cativeiro, fica 400 anos no cativeiro. Quando ela sai do cativeiro e começa a finalmente desbravar suas lutas, os moabitas já eram fortes.
Êxodo capítulo 15 vai contar a história do povo de Israel sendo liberto do cativeiro, a canção de Miriam, cantando, se alegrando, louvando a Deus, porque Deus havia libertado eles. No versículo 15 de Êxodo 15 vai dizer que os poderosos moabitas perderam a coragem. A ênfase não era que eles perderam a coragem, a ênfase é que quando o povo de Deus estava começando a caminhar, os moabitas já eram poderosos. A luta é mais ou menos o seguinte: vai lutar duas nações, uma nação que é uma nação guerrilheira, que sempre guerrearam, que sempre tiveram poder para guerrear, contra uma outra nação que eles são bons em cultivar a terra, são bons para arar a terra. E aí essas nações vão guerrear. Qual nação que você acha que vai ganhar? A nação que sempre guerreou ou a nação que sempre cultivou a terra? Humanamente falando, mas quando Deus coloca a mão na história, a nação que vence é a nação que é guiada pelo Senhor. A história que prevalece é a história que é guiada pelo Senhor. Eude, um homem sem aparente habilidade alguma, conduz o povo para matar 10.000 soldados fortes e valentes. Não é porque Eude está guiando o povo, mas é porque Deus está guiando essa história. Não é porque Eude está fazendo alguma coisa, mas é porque Deus está fazendo alguma coisa na história dele e através dele. Não é porque Eude de repente ganhou uma certa habilidade, mas é porque Deus está usando um homem limitado, dentro das suas limitações, para cumprir a sua história, para cumprir a sua vontade. Talvez a gente vai entrar no ano de 2020, e aí a gente começa a orar pedindo que Deus transforme esse ano num ano diferenciado, transforme esse ano num ano ímpar, e as coisas acontecem e não começam a caminhar na direção que a gente está esperando. Mas Deus, eu não esperava que viesse por aqui, eu esperava que fosse por ali, eu esperava que esse ano fosse diferente, mas começa o ano e as coisas não começam a caminhar da forma que a gente imaginava. Talvez é uma enfermidade, talvez é um gasto a mais que vem com o carro, com a família, um susto que a gente leva, e a gente começa, Deus, mas não era isso que eu esperava. Mas é Deus guiando a nossa história de forma nada ortodoxa, com todas as nossas limitações, mas para cumprir a vontade de Deus. Sabe por que a história ela é contada dessa forma? E olha como ela termina de forma maravilhosa no versículo 30. Diz o seguinte: assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Sabe por que a história é contada dessa forma? Porque a diferença dessa história é como ela começou. Porque depois que o povo começou a ficar aflito, depois que o povo começou a ficar aterrorizado com o que eles estavam vivendo, o versículo bíblico vai dizer que é o seguinte: então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e Ele mandou outro homem para libertá-los. A diferença da história de Eude e do povo de Israel em Juízes capítulo 3 não começou com o povo fazendo simpatia, pulando onda ou comendo lentilha, mas começou com o povo orando a Deus, confiando num Deus que pode libertar, clamando num Deus que pode dar vitória, clamando num Deus que pode fazer diferente. Eles não se apoiaram na destreza deles, eles não se apoiaram naquilo que eles poderiam fazer, mas eles confiaram em Deus, que podia pegar a limitação deles e através dessa limitação transformar a favor da obra e do projeto de Deus para a vida deles. Pegou aquilo que talvez eles tinham de pior e transformou isso no melhor de Deus para a vida deles. A diferença desses homens é que eles confiaram que o próximo passo que eles tinham que dar, eles tinham que dar esse próximo passo confiando em Deus, dizendo para Deus: Deus, nós só temos Eude. Deus está dizendo assim: é Ele que eu quero usar, mas ele é fraco, é na fraqueza dele que eu quero ser fortalecido, é na fraqueza dele que eu quero ser reconhecido. Essa é a obra de Deus para a vida desses homens, porque eles começaram clamando a Deus, porque eles começaram confiando em Deus, porque Deus falou para eles: eu vou usar o pior de vocês para mostrar o melhor de mim. A história termina dizendo que houve paz na terra durante 80 anos, porque eles clamaram a Deus. E o versículo 15 é interessante, porque Deus vai dizer o seguinte: o Senhor mandou outro homem para libertá-los. Eude nada mais é do que o arquétipo daquilo que Jesus é para nossas vidas. Esse outro homem usado por Deus para nos libertar, ele nos liberta até hoje.
Esse outro homem usado por Deus para nos libertar, ele nos traz salvação até hoje. E é impressionante que esse outro homem, esse Jesus, que até hoje é Senhor das nossas vidas, ele continua chamando os seus eunucos para a obra dele. Lucas capítulo 5 vai dizer que Jesus caminhava perto do mar da Galileia, e naquela época ele poderia usar talvez mestres da lei, fariseus, homens que conheciam a palavra de Deus, homens que conheciam a lei, homens que dominavam a palavra do Senhor, mas ele vai e chama pescadores de peixe. O texto vai dizer em Lucas capítulo 5, versículo 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Jesus, ele continua a nos chamar, ele continua a nos abençoar. Nós somos chamados a entrar no novo ano, primeiramente, não confiando em 7 ondinhas, em lentilha ou na nossa destreza. Nós somos chamados a entrar no próximo ano fazendo o mesmo que o povo de Israel fez, clamando misericórdia do Senhor. E aí Eude, então, confia naquilo que o Senhor tem para ele e começa a caminhar na direção dele. Deixar algumas coisas bem práticas para a gente aqui. Primeiro, a gente vai entrar no próximo ano, que a gente entre confiando no Senhor. Deus pode usar aquilo que mais expressa a nossa limitação para demonstrar aquilo que mais expressa o amor dele na nossa vida e na nossa história. Segundo, Eude confiou no Senhor. Eude confiou na palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor viva, eficaz, prática nas nossas vidas, a palavra dele. Nós somos chamados a confiar nessa palavra e viver de acordo com a vontade dessa palavra em nossas vidas. O que Eude conseguiu, o que Eude conquistou, foi por confiar na palavra do Senhor, foi por confiar na vontade do Senhor, foi por depender única e exclusivamente do Senhor, mesmo com as suas limitações. A dependência dele não era da sua mão direita, mas a dependência dele era da força e do poder do Senhor. Que a gente entre no ano novo, no ano de 2020, não dependendo da nossa destreza, mas que venhamos depender única e exclusivamente da força, do amor e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Não existe um segredo para termos um ano 2.0. Não existem atitudes para termos um ano 2.0 diferente dessa. Porque orarmos ao Senhor e confiarmos única e exclusivamente na sua palavra, obedecermos única e exclusivamente àquilo que o Senhor tem como diretriz para as nossas vidas, aí sim a gente pode experimentar esse upgrade de Deus na minha vida, na sua vida e na nossa história. Quero convidar você a fechar os olhos, convidar você a baixar a cabeça, convidar você a termos